nesta manhã, aliás, desculpem, são privilegiados, porque não estão além dessas portas. Essas portas aqui, delas para cá, é o quê? É uma arca, é um curral, onde nós estamos protegidos como ovelhas. Ovelha, ela é mansa, mansíssima. Ela ouve a voz do pastor. E muitas vezes ela se desvia, e vem um outro pastor, que não é um pastor, um bom pastor, e ele chega e diz assim: vá para aqui, vá para fora do curral, fica aqui. Agora se atire. Se atira, porque ela é mansa. A ovelha é mansa. E nós somos como Jesus nos comparou com ovelhas. Mas mesmo assim, enquanto estivermos aqui, estaremos protegidos. Amém. Quando a gente vai para o lado de fora, isso eu não estou aplicando só aqui na igreja, na nossa casa, por onde a gente andar, que possamos estar sempre, como diz o ditado, um olho no peixe, um olho no gato. Cuidado. Vamos abrir a nossa Bíblia ainda em Hebreus 4,16. Hebreus 4,16. Acharam? Amém. Cheguemos, pois, confiadamente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Ainda não é a mensagem. Ainda fazendo uma conjectura e uma mini reflexão, dizendo para você: aprenda a orar. Nós estamos em 10 dias de oração. Mas devemos ser frequentemente cristãos de oração. Aprenda a orar. Orar em voz alta, onde apenas Deus possa te ouvir. Por quê? E quando os anjos, os todo-poderosos, vestidos com a armadura celeste, eles chegam, por mais fraco que você seja, eles chegam com o auxílio, aquela alma perseguida, aquela pessoa que está ali em aflição, e o inimigo e seus anjos, diante daquela alma ali, a chegada ao trono da graça, ele e seus demônios recuam, sabendo muito bem que sua batalha está perdida, mas ele não desiste. Ele continua a chamar mais e mais legiões de anjos maus para conseguir o seu intuito, o seu fim. Mas o crente, ao som da fervorosa oração, todo o exército de Satanás treme. Não queira nunca entrar nesse domínio espiritual das trevas, não queira. Porque se você entrar, você vai sofrer as consequências depois. É a oração, irmãos e irmãs, um meio de êxito na nossa vida. Por quê? Porque é um meio ordenado pelo céu. Apelos, petições, súplicas entre pessoa e pessoa comovem os homens aqui na terra e desempenham parte em controlar os negócios das nações. Mas a oração, porém, comove o quê? O céu. Amém? Amém. Vamos lá. Agora vamos na mensagem propriamente dita. O tema que ficou para nós é vencendo no juízo investigativo. Vocês têm a revistinha, vocês devem ter visto em casa, que o tema, ele merece toda a atenção da tua parte.
versículo 25. Quem já tem revistinha aí? Já tem o versículo aí. Diz assim: esse eu aqui, esse pronome pessoal, no hebraico ele não é usado, porque esse termo aqui, esse pronome, ele se aplica exclusivamente ao El, grande eu sou, Deus. Mas no português tem, né? O que fazer? Eu mesmo sou o que apago as tuas iniquidades, as tuas transgressões. Por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. Dos teus pecados não me lembro. Eu mesmo, eu sou aquele. Quem é que pode apagar pecados de ninguém? Por isso Jesus foi morto. Porque ele, sendo Deus, se fez homem. Mas ele não perdeu a sua autoridade divina, porque ele era 100% uma coisa e 100% outra. E ele levou isso para lá onde ele estava. Mais uma vez, eu peço à igreja que, por favor, se pudesse colocar de joelhos, por favor, aquele que pudesse, coloque de joelhos, para que possamos mais uma vez interceder junto ao Pai. Meu Senhor, meu Jesus Cristo, o teu sangue nos lavou, o teu sangue nos redimiu. Nós estávamos a perecer nas trevas do pecado, porque fomos tragados por ele, pelos nossos primeiros pais. Sofremos essa descendência até hoje. Mas isso não vai durar muito tempo, porque logo o Senhor virá e levará para o teu reino os seus escolhidos, aqueles que te aceitaram, aqueles que estão realmente aqui na terra, mas sentem-se como peregrinos, aqueles que têm uma pátria celestial a desejar, a querer ir para ficar com esse Deus tão maravilhoso, abraçá-lo. Eu almejo isso de todo o meu coração. Nada desse mundo aqui me atrai, nada. Quando eu digo nada, Senhor, é nada mesmo. A proposta de ontem, que alguns levantaram a mão, e será que realmente vai ser isso? Estão dispostos a aceitar os 10 mandamentos da sua santa lei e morrer por ti, dar a sua vida como no passado? Eu estou me dirigindo a ti, meu Senhor, e não posso falar por ninguém. Não posso, porque cada um tem o seu livre e determinado arbítrio para dizer, para falar e cumprir. E neste momento, Senhor Deus, onde acabamos de ler, onde diz o seguinte: eu sou aquele que apago as tuas transgressões, eu mesmo. Então, meu Senhor, toma de conta da tua igreja. Abre os entendimentos desse povo, não somente nessa igreja daqui, mas no mundo inteiro, onde ela se encontra, para que possamos, meu Deus, repelir o mal, esse degradante pecado que gera aqui no mundo terríveis consequências. Ajuda essa igreja aqui, nesse momento, Senhor Deus, a abrir o seu coração, a abrir a sua mente, para compreender esse mistério da redenção do Pai, para compreender que um sangue foi vertido, um sangue inocente, um sangue que não tinha pecado algum, derramado por uma miserável pecadora como eu. Neste momento, eu só tenho a te agradecer, meu Pai, em nome de Jesus, e que a tua palavra, ela seja apenas, a minha boca seja apenas um instrumento
não deixa que eu abra a boca para falar nada de humano, mas que seja do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém. Imagine, para quem estuda, né? Eu que já estudei também, e eu sei o que é tirar uma nota assim, um pouquinho, não muito alta, mas a gente tem que estudar mesmo. Imagine aí na sua cabeça, na sua mente, uma escola tenha apenas 2 requisitos, 2 resultados para as suas avaliações: aprovado ou reprovado. Ou você é aprovado ou você não é. Se essa escola existisse aqui mesmo, estava ruim, né? Porque ninguém poderia ter meio tempo. Para que sejam aprovados, os alunos devem tirar a nota 10 nessa escola. Um aluno com 9,5 recebe a mesma reprovação de um aluno que tirou nota 2, tirou 3. É zero mesmo. Sabe o que é zero? No francês é zero. Então, o aluno, ele precisa de um registro perfeito em todos os exames, porque caso contrário, ele será reprovado. Se ele tirar 9,99, ele continua reprovado. E se ele cometer um erro, se errar uma questão, não será aprovado. Vamos. Essa escola, aqui o autor do estudo, do dia 24 de fevereiro, ele compara isso aí, ou você é ou não é. Eu tenho esse conceito comigo, carrego isso desde que eu entendi de gente. Ou você é ou não é. Comigo não tem meio termo, não. Eu sou assim. Por isso que às vezes as pessoas dizem, né, é estranho nada. A gente tem que ser sim, não. Passou disso dentro do diabo. Ou você é meu amigo ou você não é. Você tem que sair do muro. A mesma coisa é aqui nesse relato aqui. E quando se trata de redenção, o que é redenção? É o que Cristo fez por você, meu amigo. É o que Cristo fez por mim. É o que Ele fez por nós. Redenção. Ele fez isso. Ele te deu a redenção. Por quê? Porque todos pecaram. E, portanto, ninguém jamais alcançou na escola, a nota 10. Né? Na escala, aliás, a nota 10. Escala de perfeição, estou falando. A nota exigida para se obter a salvação. Então, aquele homem que foi para lá ia ter um jantar, o rei convidou um banquete e todo mundo foi e usou a veste adequada que o rei determinou. E um dele, muito metidinho, não quis usar. Então esse cai fora, eu não te conheço. Então, isso demonstra a obediência que o verdadeiro crente deve ter. Então, o ensino bíblico sobre o juízo, que é o tema de hoje, vencendo um juízo investigativo, nos ensina que Jesus Cristo, em virtude de sua vida perfeitíssima, né, e sem pecado, e também da sua morte vicária em nosso favor, Ele nos oferece sua qualificação perfeita. Se Ele não fosse perfeito, Ele não seria nosso Salvador. Não seria. Não importa quem jamais nós sejamos, não importa o que tenhamos feito, por causa do que Jesus fez por nós na cruz, não precisamos temer o juízo, como cantamos aqui o hino. Para quem é um pouco novo na igreja, aqui tem poucos que são os mais antigos, do meu tempo assim. A Santa Bíblia, ela se refere a 3 juízos, eu não vou falar dos 3. Vou só falar de um, que é o investigativo. O
O juízo investigativo, ele está sendo realizado já. Se você não sabia, você está sabendo hoje. O juízo investigativo já está sendo processado lá. Aonde? No Camaraú. No santuário terrestre? Lá. No céu. Que maravilha. Olha em que ponto da profecia nós já estamos. O juízo investigativo processado antes da segunda vinda de Jesus Cristo, o qual tem a ver conosco, nós que somos os fiéis. Vou só falar assim ligeiramente o de comprovação. Será realizado pelos santos lá também, durante o milênio. E o executivo, que é aquela pancada final, veja bem, aqui o que é que o juiz faz? Leva esse velho aqui de 70 anos, ele estuprou a netinha. Leva esse menino aqui que roubou ali, matou não sei quantos. Aí o soldado leva, né? Quando chega lá na delegacia, passa pela audiência de custódia. Aí o juiz vai dar a pancada final. Livre, vá para casa. Aí todo mundo fica revoltado. Por quê? Porque ele não é um juiz de execução justa, não é. Mas o de Deus não. O juízo executivo será aplicado sobre os ímpios. Quem são os ímpios? Satanás, seus anjos. E a Bíblia diz que o inferno, ele não foi criado para nós, mas muitos para lá irão, que é a segunda morte, né? Vamos abrir ali na Bíblia em Hebreus 8. Hebreus 8. Estou olhando o relógio para quem não viu. Alguém gostaria de ler para mim aí? Hebreus 8. Deixa eu ver. Versículo 1 e 2. O que é que diz aí? O mais importante que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote como esse, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus e serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem. Possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do Pai, da majestade nos céus, com o quê? Qual a função? Ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor mesmo erigiu, fundou, criou, não o homem. Isso. Então, nós vemos aqui que Deus, ele tem seus atributos que nós não temos. Aí mostra quem é e quem não é. Os atributos naturais e os atributos morais de Deus. Os atributos naturais de Deus são aqueles. Ele é eterno. Alguém é eterno aqui? Era para ser. Éramos para ser. Era. Passado. Né? Era. Um dos atributos dele. Eternidade. Porque só ele é eterno. Imutabilidade. Santa. Santa. Você lembra disso que a gente estudou? Esqueceu. E a pineal, bota ela para funcionar. Eternidade, imutabilidade, só ele não muda. A Bíblia diz: eu sou Deus e não mudo. Onisciência, está presente em todo lugar. Você pensar que no banheiro ele não está com você? Ai de você, se você vai no banheiro com uma grande prisão de ventre, e se ele não estiver lá com você para lhe dar uma ajuda? Né? Até no banheiro ele está. Onisciência, onipotência, porque só ele tem o poder. Onipresença, está em todas as partes, sabe de tudo, é onisciente. E os atributos morais de Deus são santidade, que ele quer nos dar. Ele quer nos dar, quer que sejamos santos.
respeito dele mesmo. E os morais de Deus também são aqueles atributos adicionais que ele pode nos conceder, se ele quiser, mas que pertence a ele como um espírito infinito e justo. Então nós vemos aqui que Daniel, ele estava olhando, deixa eu ver, Daniel 7, ele diz assim, Daniel 7, versículo 13, ele diz: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o filho do homem. E dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. O que é que Daniel viu na noite? Ele estava lá nas visões da noite, ele viu um como filho do homem. Ele com um bocado de livro na mão, fazia aquilo, lá vem ele com um bocado. Só ele teve o privilégio de poder pegar aquele livro. Aí lá vai ele. Ao invés de ele se encaminhar para a terra, não foi daquela vez. Ele veio à presença do ancião de dias. E quando chegou lá, o ancião de dias deu a ele tudo isso: honra, glória, domínio, reino eterno, tudo mais. Por quê? Aqui, agora eu vou entrar na profecia. Uma outra profecia, que é a mesma profecia dentro dessa. Os pioneiros, eles estudaram, inclusive Guilherme Miller, estudaram as profecias, aquela matemática que eu até disse, Márcia, eu não sei, uma vez eu fui pregar aqui e me desculpe, mas olha, eu em matéria de tecnologia, eu sou, estou começando agora, minha filha dizendo assim, aqui é o YouTube, viu, mãe? Aqui é o Zap, ele devagarinho está me ensinando. Mas veja bem, o que é que acontece? Guilherme Miller, José Bates, Hayek e outros, estudando as profecias, entenderam que Jesus voltaria naquele dia. E foram esperar Jesus. De manhã, de tarde, e agora de nada. Isso foi no outono de 22 de outubro de 1844. Aí eu não trouxe aqui para você ver, porque é uma matemática muito grande mesmo. E eu não ia trazer isso para vocês. O tempo não dá para isso. Então, eles esperaram, voltando às profecias, voltando a João viu que o anjo disse para ele: engole este livrinho, engole. Na visão dele, ele engoliu o livrinho. Ele engoliu aquele livrinho, e como diz a Bíblia, ele era na boca doce como mel, mas no estômago amargo como fel. Por isso, aplicando a profecia, quando chegou a tardinha, já de noite, e Jesus não veio, lá ele estava passando de um lugar para outro, no céu. Eles ficaram desapontados aqui na terra. Jesus não veio. É hoje com que se balança menino por aí, dizendo que a igreja adventista é uma seita, porque a igreja adventista, ela marcou data para Jesus. Não. Foi o evento, a data estava certa. Matematicamente falando, quando você vai estudar as profecias dentro da matemática, a data estava certa, 22 de outubro de 1844. Só que o evento era que estava errado, porque naquele dia, Jesus saiu do primeiro compartimento e entrou no segundo, que é o Santo dos Santos, lugar santíssimo. Como diz em Hebreus, vamos abrir aí Hebreus, será que vocês gostariam de ler para mim? Hebreus, do 23 ao 28, quem gosta de ler, por favor, faça isso. Hebreus 9, do 23 ao 28. É uma leiturinha um pouco grande, mas eu quero que vocês entendam.
seja uma partezinha do que eu estou pregando aqui, que seja para o seu entendimento. Hebreus 9. Do 23 ao 28, achou? Eu vou ler. Portanto, era necessário que as cópias das coisas que estão nos céus fossem purificadas com esses sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores. Pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou nos céus para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Não, porém, para se oferecer repetidas vezes a semelhança do sumo sacerdote que entra no lugar santíssimo todos os anos com sangue alheio. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes desde o começo do mundo. Mas agora ele apareceu uma vez por todas no fim dos tempos para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos e aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Obrigada. Então veja bem, Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro que está no céu. Aqui na terra, o sacerdote Arão e outros que passaram, ele tinha um dia chamado expiação. Naquele dia, os pecados do mundo inteiro, o povo inteiro ele levava. E ele ia amarrado numa corda quando entrava no lugar santíssimo, que era para não ser fulminado. É tanto que o sacerdote Zacarias, no dia da expiação, quando ele entrou, um anjo apareceu a ele, o anjo Gabriel. E falando da esposa dele, que ia ser mãe, já uma mulher de idade. E ele não acreditou. Não acreditou. E como vai ser isso? Eu já sou velho. Isabel também lá vai dizer, pois você não acredita não? Não, eu não vou lhe fulminar agora não. Mas você vai sair daqui mudo. Quando arrastaram ele, ele saiu mudo. Por quê? Aquele dia, esse agora, o que Cristo está fazendo no céu, aquilo representou, já passou, são sombras das coisas celestiais. Então, Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, né? Figura do verdadeiro, porém no mesmo céu para comparecer agora por nós diante de Deus. Então, era necessário que tudo isso aconteça, agora. O significado tipológico do dia da expiação, como eu falei, é isso aí. A purificação do santuário, agora Cristo entrou. Naquela hora, quando ele, ao invés de se dirigir para a terra, ele se dirigiu para o ancião de dias, para receber dele a estola sacerdotal. O Papa usa uma mitra, né? E lá vai, usa aquelas paramentações todas. Não pertence a ele. Quem está usando no céu é Jesus. E quando ele vier, vem assim, como rei. Entendeu? E ele está agora. Os mortos em Cristo estão sendo julgados. Todos. Com a morte, sexo e juízo. Então, depois que a pessoa morre, não pode fazer mais nada. Nem oração. Estão sendo julgados agora os mortos em Cristo. Depois a Bíblia diz que vai entrar por nós os vivos. Portanto, fica alerta, porque tu não sabe a hora que tu vai morrer, nem eu. Por isso tu deve ter uma vida justa, reta aqui na terra, fiel, para quando você chegar, porque agora é que está, por exemplo, morreu Chiquinha Batista, está julgando, vamos reparar. Não apaga não. Peraí, ela arrependeu-se, antes de morrer ela arrependeu. Coloca, o anjo está lá, o adjuntor está lá. É assim que ele vai fazer como está fazendo, e irá fazer conosco. Portanto, o versículo 23 que ela leu estabelece o princípio de que o santuário celestial ele necessita ser purificado.
feridas na mão. Não vai sair não, você vai ver. Você vai ver. E ele leva o seu sangue que ele jogou todinho, ele vai salpicar, porque tudo precisa ser purificado lá, até as suas vestes. Tudo será purificado. E em 1844 foi nesse ano que se iniciou esse juízo chamado investigativo. Gente, que hora é essa, por favor? Para que eu não venha extrapolar. Não vai dar tempo de dizer tudo que eu anotei, mas eu só quero dizer para vocês. O julgamento no céu, que determina o destino dos seres humanos, acontece antes da segunda vinda de Cristo. Observe que Daniel faz essa distinção entre duas pessoas divinas que pertencem à Santa Trindade. Cristo, o Filho, se aproxima do Pai e ele dá a ele, naquele momento, toda a autoridade. Isso é que é união, né? União Pai e Filho e Espírito Santo. O juízo, o que o juízo busca? Para que serve o juízo? Ele busca estabelecer uma base legal que demonstre publicamente que o veredito que Deus dará é justo e verdadeiro. Você não pode dizer assim: ah, minha esposa nem se salvou, foi Deus que não quis. Para aí, meu amigo, não é assim que a banda toca no céu, não. Presta atenção. Considerando que hoje não temos acesso ainda a esses livros, é sempre oportuno ter em mente que o juízo pertence a Deus e não a mim nem a você. Não pertence. Não devemos nos intrometer na obra divina. Tem gente que quer ser Deus. Deixa Deus ser Deus. Você não pode ser Deus. Entendeu? Então, dando nossa opinião sobre Deus, Deus deveria fazer assim. Deus podia ter evitado isso. Que é isso? Onde está o livre-arbítrio do ser humano? Tu tem livre-arbítrio para fazer o que tu quiseres. Agora tu faz o que quiser. Não pode querer se colocar como Deus. Nessa caminhada cristã, os membros da igreja se esquecendo que o único que conhece tudo e todos é Deus. Hoje examinaremos como Paulo o conselho dele, que ele diz para que a gente não julgue as coisas antes do tempo. Tem gente que acha que irmão B está perdido, irmão C também. Não podemos fazer isso não, irmãos. Enquanto estamos aqui nesse pó, deixa Deus agir. Com sua própria força, você não pode se salvar realmente. O ser humano não pode enfrentar as acusações do inimigo. Porque ele vive acusando diariamente. Marido procurando o erro da mulher, mulher procurando o erro do marido, não sabem que são iguais. Quando Eva saiu, que Adão estava lá, Deus fez ele dormir. Quando Deus apresentou Eva, que coisa linda, né? Ele olhou para ela e a amou. Diz o Espírito de profecia, ele a amou. Uma cobertura da divindade cobria aquele casal. Ninguém ali se achava que estava duro, estava feio, mas quando aconteceu o pecado, gente, Adão olhou para ela, ela olhou para ele, já começou a coisa a puxar. O pecado, gente, para ver se você vê como ele é nojento e imundo. Está perante Deus com as vestes manchadas de pecado, confessando a sua culpa. Devemos fazer isso, porque com a nossa própria força não seremos mal. Mas Jesus, nosso advogado, apresenta uma eficaz alagação em favor de todo aquele que, pelo arrependimento e pela fé, confiou o coração a Ele. E Cristo é o advogado, Ele é o defensor, Ele defende a sua causa. E mediante os poderosos argumentos do Calvário, Ele derrota o acusador. Se você tivesse permitido, leia os escritos de Ellen White, por favor. Quando você distribuir o livro Grande Conflito, não chegue lá e diga: olha, toma esse livro aqui para você. Não, você vai mostrar o conteúdo daquele livro para aquela pessoa. Que quantas vezes se distribui aqui, eu encontrava pelo chão livro, CD, isso, daquilo, aquilo outro que era distribuído. Então, é preciso conscientizar as pessoas. Então, Cristo defende sua causa e, mediante os poderosos argumentos do Calvário,
Ele derrota o acusador. Mas por que ele derrota? E nós não podemos derrotar? Qual é o argumento aí? Me diga. Resposta? Sua perfeita obediência, irmãos. Sua perfeita obediência à lei de Deus. Tem gente aqui que, eu não mato, não faço isso, não faço aquilo outro. Chega no quarto, isso aqui já passou. Eu vou guardar isso, que conversa é essa? Esses adventistas são doidos. É isso que dizem. Não. É a perfeita obediência à lei de Deus, conferindo a Jesus Cristo o quê? O poder no céu e na terra. Ele diz: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Você se ajoelha para orar? Se você não quiser se ajoelhar, tudo bem, não tem problema. Contanto que orar sem cessar não significa você passar o dia todinho ali, ou deitado, sentado, orando. Não. Está lavando um caneco? Jesus, obrigado por essa força que o Senhor me dá para eu fazer isso assim. Opa! Feijão. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não deixou, não permitiu que esse feijão queimasse. A sua mente está aqui. Senhor, eu sempre digo para minha filha, quando eu comprei o carro para ela, primeira vez, eu disse para ela: minha filha, quando você sair com esse carro, você, por favor, não convide Jesus, o Espírito Santo, não, para entrar dentro dele, não, sentar ali do seu lado. Aí ela franziu a testa assim para mim e disse: maninha, a senhora não quer que eu convide o Espírito Santo, não? Eu disse: não. Você vai chamá-lo para sentar na sua direção. Aí no segundo carro, a mesma coisa. No terceiro agora, ele é muito grande, é um Creta. Aí, eu disse: meu Deus, verdade, vai pegar o carro hoje? Ou amanhã a senhora vai comigo. Levei o que eu deveria levar. Aí ela lá resolvendo para poder liberar o carro, eu disse: com licença, abre esse carro aí que eu quero entrar dentro dele. E eu ali ungi aquele carro, até as rodas, tudo eu ungi, o carro todo. Depois fui para o lado de fora, pronto, todos os compartimentos. Isso aqui não é teu não, Vicente. Isso aqui não te pertence. Isso aqui foi Deus que te deu. Eu sei, mãe, eu sei disso, mãe. Ela entrou nessa igreja desse tamanho, 5 anos. Ela nunca esqueceu dos princípios em relação a isso. Então, o acusador, o que a gente deve dizer para ele? Ficar brigando com ele, como a gente vê aí, crente pendurado no pescoço do fiel? Não é assim que se expulsa um demônio, não. É bastante você dizer uma palavrinha e ele sai. Agora, presta atenção, se você não estiver coerente com a verdade, ele vai zombar de você. Você diz: o Senhor te repreenda, Satanás. Estes aqui foram comprados com o sangue de Jesus Cristo. Sabe quem disse essa palavra foi Zacarias. Eu vou pular, porque... Então veja bem, como é que devemos viver diante do juiz Jesus Cristo? Como devemos? Estamos no juízo investigativo e a obra para o momento é você se examinar. Toma esse conselho dessa mulher de 77 anos. Calma, tu não vai mal não. Estamos no juízo investigativo e a obra para o momento é você, irmão. É você, irmã, examinar solenemente o coração. Coração que eu digo nesse músculo de carne, não. É aqui, tua mente. Sobre cada um de nós recai o dever de considerar, vigiar e orar. Vigiar, porque o leão, só o rugido dele faz. Só o rugido dele. Quem olha no relógio de vocês? Não sei se aquele está certo. Alguém tem relógio aí? 11h30.
Chegaram lá, não tinha mais nada. Só tinha umas pequenas, umas vacas assim, uns burrozinhos. O que é que a gente vai fazer? E quando os leões atacavam, devoravam as vacas, matavam, vamos fazer uma cerca. Fizeram uma cerca bem reforçada, missionária, que era para poder, à noite, deixar os animais ali. E quando foi uma noite, lá veio o leão. Você sabe que o rugido do leão, ele é por isso que ele é comparado com Satanás. Por isso. Tem o da tribo de Judá, que é nosso Senhor Jesus Cristo, ele não precisa nem rugir. E tem o leão que ruge para devorar. Então ele veio, deu aquele rugido, as vacas se desesperaram dentro do curral. Estava tudo lá. Elas endoideceram. Endoideceram de uma forma que e começaram a se aperrear e começaram a dar coisa era tudo de vara, né? Ali, fizeram bem segura, mas elas, cada rugido que ele dava, as vacas endoideciam, enlouqueciam mesmo. Uma delas, quando deu a chifrada, arrancou uma das ali, deixou o buraco. Está pensando que o ladrão, o leão entrou? Não. Ele continuou rugindo com mais força. Ela ficou tão doida, essa vaca, que ela saiu. Pela buraco, ela saiu e foi embora. O leão disse aqui, foi atrás dela. Massacrou. Aí a outra que estava, quando viu a outra, aí ela olhou assim, disse, ai, eu vou sair daqui. O leão rugindo, ele voltou rugindo mais forte. Aí ela também correu, ele foi dar nhé. Aí tinha burro lá, e um dos burros, um burro mais novo, quando ele não sabia o que fazer, ele disse, pegou, ficou aqui a brecha, ele começou a dar coice. Você sabe que o coice tem um burro lá, né? Isso ele sabe fazer. E ele começou dando coice e o leão arrancando os pedaços dele. Não sei quantos pedaços ele arrancou, eu sei que quando foi de manhã, chegaram, o leão já tinha ido embora, e o burrinho vivo, viu? Não morreu não, mas estava todo arrancado os pedaços. Todo para defender a sua prole, né? Então é assim que Satanás faz. Ele não vem diretamente para você ali fazendo, não, desceu não. Ele faz isso, como leão. Ele dá um rugido bem forte para você. Foi assim que aconteceu com Eva. Você sabe da história, nem vou repetir. Então, estamos no juízo investigativo e a obra para o momento é examinar solenemente o nosso coração. Nós temos 3 coisas que Deus nos concedeu: caráter, temperamento e personalidade. Por isso eu não sou igual a você, nem você é igual a mim. Porque eu tenho uma personalidade, tenho um temperamento que se chama normalmente de gênio, e tem caráter. Cada um tem seu caráter. Uns são deformados, outros não. Então, sobre cada um de nós recai o dever de considerar, vigiar, orar. Você não é ordenado pelo Senhor a examinar o coração do seu próximo, não. Isso cabe a Ele. Você não pode ser o vigiador do seu irmão, o vigia ali. Ele está tomando um copo de guaraná, você vem dizer na igreja para o pastor que foi um copo de cerveja. Entendeu? Então, que sua capacidade de investigação seja posta em ação para descobrir que mal-estar à espreita em seu próprio coração, que defeitos há em seu caráter. O que é que está enraizado em você? Qual é o defeito de caráter que você precisa mudar? É agora. Você não vai mudar na hora de ir para o céu, não. Quando Cristo apontar, já está bem pertinho. Deixa eu dizer. Quando Cristo sair do santuário, Ele vai virar a sua pistola e dizer assim: feito está. Todos os casos foram resolvidos. Solta os 4 ventos, estão presos aí. Pode soltar. Os 4 ventos estão aqui agarrados. Você está vendo aí catástrofe, tudo que não presta. Mas ainda não é isso não. Quando Cristo disser, pode cair a primeira taça da ira de Deus. Porque quando Ele sair de lá, já vai ser as pragas. Aí você fica de olho arregalado. Porque é Cristo, quando terminar as pragas, entre a 6ª e a 7ª praga, Cristo está voltando. E as pragas, você está sofrendo com calor agora? Tá? Eu também estou, viu? Mas eu lhe digo uma coisa: o sol vai baixar tanto,
vai queimar os ímpios vivos e eles não vão dar glórias a Deus. Mas isso é um estudo para mais adiante. Então, em 1844, nosso grande sumo sacerdote entrou no lugar santíssimo do santuário celestial para iniciar a obra do juízo investigativo. E ele ali está, intercedendo por nós. Os casos dos justos mortos estão passando em revista diante de Deus. Quando essa obra se completar, o juízo deve ser pronunciado sobre os vivos. E quão preciosos e importantes são estes momentos solenes, irmãos. Saber que Cristo está perto. Eu não sei como é que tem pessoas crentes, que diz que é crente, e está querendo ficar aqui nessa terra, meu amor. Por favor, porque tem uma casa, porque tem um apartamento, porque tem 2, 3 carros na garagem, porque tem um emprego, porque tem um estudo, porque tem status, porque tem... Não, eu não quero, não estou preparado. Não está preparado. Quando é que você vai se preparar? Quando a gente for, não vai levar. Na maleta, nada, nem para o túmulo não vai levar. Pode isso na sua cachola. Não vai levar. Quando Cristo morreu na cruz, Ele nos salvou da condenação do pecado. A morte de Cristo Jesus não apenas libertou, como liberta o povo de Deus do pecado, mas também inaugura a nova aliança que foi quebrada. Assim como marido e mulher quebram o seu casamento. Quando ele deixa de usar a aliança, quando ele machuca, joga fora, quebra, não vou mais usar, está quebrando. Quebrou uma aliança ali, aquele casamento está quebrado. Por favor, raciocine, bota essa cabeça para funcionar. Nós temos um QI altamente, mas somente 10% é usado, nem todo mundo quer usar. Acho que não usa nem 1%. Ainda carregando a humanidade, Jesus Cristo ascendeu, subiu ao céu, triunfante, vitorioso. Ele levou o sangue da expiação ao Santíssimo e aspergiu sobre o propiciatório e suas próprias vestes e abençoou o povo. E em breve ele aparecerá segunda vez, amém? Amém. Segunda vez para declarar que não há mais sacrifício pelo pecado. E atualmente ele está intercedendo por nós, amém? Amém. Deus nos abençoe. Vamos cantar um hino mais aqui. Eu chamo agora o grupo de louvor, André. 400 e... Estão com um papelzinho aí? 431. 431. Deixa eu... Vamos cantar esse hino com meditação. Vem um grande dia. Ao som da música, fiquemos em pé. Vem um grande dia. Fiquemos em pé.
o coro desse hino, ele é uma pergunta: estáis vós prontos? Estáis vós prontos para o dia final? Estáis vós prontos para o dia final? Você está pronto? Está se apurando? Você está deixando as coisas relevantes? Às vezes até eu mesmo começo a me apegar em coisas assim que eu deveria, pequeninas, muito pequeninas. E depois aí o Espírito Santo diz: você é tempo meu, não deve estar se apegando mais com besteira, não. Isso besteira, deixa para lá. Vamos orar. Meu Deus, maravilhoso Deus. Hoje tem uma pessoa desse meio que está completando mais uma data natalícia. E o que é que a tua palavra diz? Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias. Por isso, Senhor, devemos aprender a contar cada ano que vem, cada ano que vai passando. Quem tem 20, completou 21, 20 não volta mais. Quem tinha 10, completou 11, o 10 não volta mais. Daqui é para frente. Papel em branco. Você não sabe o seu futuro, mas você deve saber onde você está. E eu também, não é, meu Senhor? Devo saber em que panorama eu estou das profecias. Por isso, Senhor Deus, abençoa a vida de Iracema, que está completando hoje. Amém. Que ela possa, como ela está sendo aqui, sendo usada um baluarte, sendo usada para a tua obra, Senhor Deus. Dai força a ela. Tu sabe que quando se passa, quando se fica viúva, não é bem o meu caso, mas porque eu sempre fui uma pessoa independente, mas mesmo assim, quando se fica viúva, sabe que o homem é o complemento da mulher, e isso muitas vezes deixa assim uma vaga, deixa um buraco, e que é preciso ser sanado. Mas a tua palavra diz lá no livro de Isaías: eu sou o teu Criador, eu sou o teu marido, e eu te sustento com a minha destra fiel. Amém. Jamais serás envergonhada. Foi essa palavra que o Senhor disse para mim naquele dia, Senhor Deus, 30 de setembro de 2011. O Senhor disse para mim: por que você está chorando? Por quê? Eu sou teu Criador, sou teu marido. Eu te sustentarei com a minha destra fiel. Não vou te deixar faltar nada, nada. E até hoje, Ele é tudo para mim. Não trocarei jamais o meu Senhor por nada deste mundo. Assim eu digo para Iracema: seja uma leoa, minha irmã, seja uma batalhadora, em nome de Jesus. Eu entrego todos esses irmãos neste momento aqui. Entregue nos teus braços, Senhor, para que o Senhor guie cada um e que possam ser luz neste mundo e sal nessa terra, para que possam trazer outros para o teu reino, meu Pai. Em nome de Jesus, eu já te agradeço. Em nome do Senhor. Amém. Amém. Então, um bom dia para todos. Iracema.